Que o Brasil é um país controverso, você já sabe. Por um lado, esse país aqui é uma loucura de insegurança jurídica, um manicômio tributário, um país difícil para qualquer empresário fazer qualquer planejamento mínimo estratégico de médio e longo prazo, porque as regras mudam com frequência e as interpretações delas também. Por outro lado, o país também é uma das maiores economias do planeta e, honestamente, para quem tiver coragem de se aventurar, o Brasil até que é um país bom para se ganhar dinheiro. Não é um país tão bom assim para você guardar dinheiro, mas quem sabe para fazer ele acontecer seja interessante, considerando que é um mercado bastante volátil. E é justamente por isso que esse país é controverso. É o mesmo risco e volatilidade que, de um lado, traz incertezas para você de que você vai ter sucesso e, por outro lado, por vezes, pode te oferecer oportunidades de surfar essa volatilidade ao seu favor para ganhar mais dinheiro. Então, para quem se aventura a empreender nesse ambiente hostil, complexo e com várias peculiaridades, saiba que dá para ganhar dinheiro, mas é importante você se resguardar. Não dá para ir para uma guerra que tá todo mundo de metralhadora louco para te derrubar apenas com um canivete às suas mãos. E você precisa estar preparado. E é pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo de hoje. Afinal, muitas pessoas nem sabem, mas existem algumas maneiras de você estruturar negócios no Brasil que te oferecem mais proteção e até mesmo certa confidencialidade. A propósito, você já sabia disso? Sim, mesmo no Brasil, existem alguns mecanismos capazes de te entregar algo mais próximo disso. E diga-se de passagem, eles são muito utilizados por aqueles que investem em setores como construção civil no Brasil e mesmo em empresas de tecnologia. São formas que estão entre aquelas mais interessantes para você proteger o seu patrimônio e o seu negócio, o seu empreendimento, caso você esteja disposto a correr risco no Brasil. É claro que não existe uma grande proteção quando se trata de Brasil. Mas é o que a gente tem de melhor para se observar, que é preciso que nós observemos. E hoje, por isso, eu resolvi falar de dois modelos de estruturas que podem fazer toda a diferença na hora de você planejar e executar projetos no Brasil, que são as SCPs, Sociedades em Conta de Participação, e também as SPS, Sociedades de Propósito Específico. Nós vamos explorar como que funciona cada uma delas e por que elas podem ser a chave para que você consiga um pouco mais de segurança jurídica e proteção na hora que você decidir empreender em terras brasileiras. E aí, por fim, eu vou falar também sobre Joint Venture, que é um mecanismo comparável, semelhante, até com bastante interseção com as SCPs e SPS, mas um mecanismo que geralmente é mais voltado para o mercado dos Estados Unidos em específico, para os brasileiros que decidem incorporar, ter uma empresa, montar, construir por lá. Então, se você não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou advogado e também o fundador da Capital Global. Aqui na Capital Global, nós falamos sobre internacionalização e você está no quadro Quinta Jurídica, no qual nós falamos de assuntos relacionados à legislação, planejamento patrimonial e sempre que possível com um enfoque em internacionalização. Esse quadro vai ao ar todas as quintas-feiras e por isso que se chama Quinta Jurídica. Mas, evidentemente, não se trata de uma assessoria jurídica, afinal, a Capital Global não é um escritório de advocacia, portanto, sequer poderia fornecer esse tipo de serviço conforme determina o estatuto da OAB. A nossa função aqui é meramente educacional e as nossas consultorias não são jurídicas, são de internacionalização, uma abordagem holística sobre o seu desenvolvimento internacional. A parte jurídica, eu, Guilherme, sou advogado, posso fazer, mas não faço na Capital Global. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais dicas como essa e ativar o botão das notificações clicando no sininho, né? Para receber uma notificação sempre que sair coisa nova por aqui. E aproveita que tá com o celular na mão e também já segue a gente lá no Instagram, @capital.global e o meu pessoal, @guilhermebauer.s. Então, vamos lá, começando por essas estruturas do Brasil. Vamos aqui falar sobre esses dois tipos de estruturas
estruturas societárias mais utilizados para proteção patrimonial, que são a SCP e a SPE. O que são essas estruturas? Como elas funcionam? Como elas podem ser aplicadas? Onde moram, o que comem, como vivem? Bom, as sociedades em conta de participação, SCPs, são um tipo previsto no direito brasileiro que tem uma característica bem interessante. Ela não tem personalidade jurídica própria. Ou seja, ela não precisa ser registrada em uma junta comercial, tal qual uma sociedade tradicional. Essas sociedades em conta de participação, SCPs, tiram vantagem em não precisar de um registro numa junta comercial, porque isso traz mais agilidade e menos burocracia para você começar a operacionalizá-la. E ela é formada por dois tipos de sócio. O primeiro é o sócio ostensivo das SCPs. E esse é o sócio que aparece publicamente. É ele quem atua em nome próprio, é ele quem assume as responsabilidades da sociedade perante terceiros. Ou seja, em caso de algum problema, é ele quem vai responder. Normalmente, ele responde com o CNPJ dele lá, da sociedade limitada dele. A sociedade limitada dele figura como sócia ostensiva em uma SCP. Aí o segundo sócio da SCP é o sócio oculto, também chamado de sócio participante. E ele coloca dinheiro no negócio, mas ele não aparece publicamente. E ele nem participa da gestão da operação. E é por isso que isso é tão utilizado na construção civil. A gente tem lá uma construtora com a expertise em fazer obras com o seu CNPJ de um lado, e ela pode figurar como sócio ostensiva em uma SCP, e de outro lado, às vezes a gente tem um capitalista com alto valor líquido, na qual ele quer injetar no negócio, e ele entra como o sócio oculto, o sócio participante. O CNPJ dele nem vai aparecer publicamente na relação perante terceiros, mas ele injetou o capital ali, e é lógico, como ele é sócio dessa SCP, no final ele vai receber uma participação nos resultados. E o interessante é que para esse sócio de participação, esse sócio oculto, a responsabilidade está limitada apenas ao valor que ele investiu. E essa estratégia é interessante para que ele se proteja se der algum problema lá na construção civil, mais do que ele colocou na operação, ele não vai precisar responder não. Ao menos, lógico, tudo isso é teoria, é construção da lei, mas quando isso vai parar na justiça, muitas vezes, no Brasil, a gente tem decisões diversas. Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. E se você quer empreender no Brasil, é aquela coisa que eu falei no começo desse vídeo, você precisa pelo menos estar o mais resguardado possível. E é por isso que essa estratégia pode ser interessante, dependendo do tipo de empreendimento. Tem vários motivos bastante convincentes para você utilizar essas SCPs, portanto. E o primeiro deles é a flexibilidade operacional. Não precisar de registro pode ser vantajoso. O segundo deles é uma maior privacidade, alguns diriam confidencialidade, mas eu diria que já seria demais. Você tem um pouco mais de privacidade, porém, uma SCP, se formos levar à risca, precisa ter um registro de um CNPJ também. Ela não tem na junta, mas tem na Receita. E lá aparece o sócio participante. E essa necessidade de inscrição do CNPJ se dá por conta da Instrução Normativa número 1470 da Receita Federal Brasileira, desde 2014. Mas é uma instrução normativa, não é uma obrigação em texto de lei. E isso aí muitas pessoas consideram uma atecnia, dá bastante matéria para discussão. O ponto é, se você não quer ter problema, deveria registrar o CNPJ da sua SCP. Então, o sócio participante, o sócio oculto, ele não está mais tão oculto assim. Porém, via terceiros, via de regra, a privacidade dele é maior do que se fosse uma sociedade limitada tradicional, por exemplo. O que pode ser uma vantagem estratégica, principalmente em operações que demandam maior discrição. E uma outra vantagem das SCPs é o compartilhamento de recursos e riscos entre diferentes empresas, diferentes sociedades, uma figurando como sócia participante, a outra como sócia ostensiva. Enfim, as duas sociedades se unem, se tornam sócias na SCP, unindo capital, unindo conhecimento para um projeto em específico, que muitas vezes elas não conseguiriam realizar se não tivessem somado forças. E diga-se de passagem, as SCPs e esse caráter de maior discrição para o sócio participante,
é algo que encontra respaldo legal no nosso Código Civil, lá nos artigos 991 a 996. E lá fala sobre as responsabilidades do sócio e até onde elas vão e onde começam as limitações. Em resumo, as SCPs não possuem personalidade jurídica própria, o sócio ostensivo é o único que deve responder perante terceiros, conforme rege a lei, e as SCPs apresentam condições internas entre os sócios que podem ser livremente ajustadas para que eles somem força para a execução de algum projeto. Dito isso, agora vamos ao segundo tema que eu quero falar para você que tem interesse em empreender no Brasil. A segunda entidade jurídica, vamos colocar assim, que você precisa ter conhecimento antes de se aventurar em solos brasilienses. Que são as SPEs, Sociedades de Propósito Específico. A SPE, ela geralmente possui como propósito específico algum projeto grande, também geralmente uma construção de um edifício, alguma obra de infraestrutura ou até mesmo projetos ligados à energia, projetos ligados à tecnologia. Só que diferente das SCPs, as sociedades de propósito específico são compostas, ou melhor, são dotadas de personalidade jurídica própria, ou seja, elas possuem de fato um registro formal na junta comercial, além do que elas podem ser distribuídas sob diferentes formatos, como sociedade limitada ou mesmo sociedade anônima. E aí talvez você pergunte, bem, por que alguém utilizaria uma SPE? Primeiramente, para isolar riscos ou chegar o mais próximo possível disso. Como a SPE é voltada geralmente para um único projeto, sei lá, a construção de um loteamento, a incorporação de um único prédio, ou ainda a construção de uma única usina de distribuição elétrica. Bem, independente do que for o projeto, sendo só um único, isso é interessante porque protege os ativos dos acionistas ou cotistas em demais projetos, evitando que haja uma contaminação na empresa como um todo. Então a construtora, ela decide que vai construir um prédio na sua cidade. Em vez dela já sair lá atacando de frente com o próprio CNPJ dela, ela cria uma SPE, talvez até em conjunto com outros sócios, um investidor, por exemplo, para limitar a responsabilidade se der algum problema naquele prédio em específico, ser mais difícil de atingir a construtora como um todo e as demais construções civis que ela tem em andamento. Repito, não existe blindagem patrimonial absoluta no Brasil, como eu já estou cansado de falar, em vários vídeos já disse isso. Mas são paredes que nós estamos construindo para conseguir pelo menos mitigar riscos, pelo menos uma maior proteção. E certamente as SPEs podem ser, sim, eficientes para mitigar o risco de um problema num projeto em específico contaminar todos os outros da empresa. Além disso, outro ponto das SPEs é que ela facilita os investimentos e financiamentos para aquele projeto. Então, quando alguns investidores ou mesmo quando os bancos olham para uma SPE, eles conseguem avaliar os riscos e o retorno de forma mais precisa, já que aquela empresa está concentrada em um único projeto, então eles não precisam analisar todas as atividades que aquela consultora faz, mas apenas qual que é o risco daquele prédio em específico, por exemplo. Além disso, a SPE permite uma gestão focada, já que toda a administração está voltada exclusivamente para fazer aquele projeto acontecer, e isso tende a aumentar a eficiência e também facilitar a governança do projeto. A implementação de práticas que tornem mais claras as prestações de contas aos investidores e também as responsabilidades daqueles que estão envolvidos na operação. Então, perceba que as diferenças entre uma SCP e SPE são sutis. As SCPs elas eram muito mais populares até 2014, antes daquela fatídica instrução normativa, porque realmente se tinha uma maior privacidade com esse modelo. Mas depois que essa privacidade foi mais relativizada, e aí já que vai ter que ter um CNPJ para SCP, não precisa de registro na junta, mas precisa do CNPJ de qualquer maneira, bom, aí elas não se tornaram tão diferentes assim das SPEs, que vai ter registro na junta, vai ter CNPJ, vai ter personalidade jurídica, na verdade até
acaba tendo um pouco mais de proteção, na minha perspectiva, numa SPE do que numa SCP. Então, por um lado, as SPS são um pouco menos ágeis com a papelada, por outro lado, elas tendem a trazer mais segurança jurídica, é por isso que elas têm se tornado mais populares de 2014 em diante. E ambas oferecem papéis muito importantes no mundo dos negócios no Brasil, e cada uma com a sua aplicação em específico. Seja para quem busca maior flexibilidade com as SCPs, seja para quem busca talvez um pouquinho mais de segurança com uma SPE, as duas são interessantes para você estruturar o seu negócio atrás de proteção patrimonial, na medida em que elas tendem a isolar os riscos para evitar que um erro em um projeto em específico contamine todos os demais que você tem em execução, todo o patrimônio que você já construiu, sem ignorar todas as exceções que existem no direito brasileiro. Dito isso, agora eu quero falar sobre as joint ventures, que dá para se dizer, grosso modo, a mesma coisa. Só que as joint ventures são mais voltadas ao mercado americano, mas é a mesma ideia quando duas empresas unem forças para fazer acontecer algum projeto. É uma parceria em um empreendimento conjunto. Joint venture nada mais é do que um contrato de parceria para que seja realizado em conjunto, às vezes uma empresa com dinheiro e uma empresa com habilidade, a execução de algum projeto. E via de regra, lá nos Estados Unidos, sempre que há uma joint venture, é montada uma LLC específica para essa parceria que vai delimitar os riscos e proteger os demais negócios e ativos, isolar os riscos. Geralmente, essas joint ventures, elas são montadas com prazo para acabar ou um termo ali, sei lá, no dia que ficar pronto ou em 2030, elas são finalizadas. E elas servem justamente para isolar responsabilidades. Se nós formos importar o joint venture puramente para o Brasil, ele seria mais um contrato de parceria do que uma SCP ou uma SPE. No ordenamento jurídico americano, considerando que o joint venture é combinado com o uso de uma LLC ou mesmo de múltiplas LLCs, aí por lá se chega à mesma finalidade de fato, na joint venture, naquela parceria entre duas empresas para a execução de um projeto em específico ou em conta de participação, eles isolarem os riscos. Mas no Brasil, se a gente for importar puramente, é um contrato de parceria, então não tem muito isolamento de riscos, e é por isso que faz mais sentido se trabalhar com esse upgrade, que seria as SCPs, as SPS. SCP é muito uma espécie de contrato de parceria, só que tem algumas amarras adicionais. E a SPE tem uma amarra adicional principal, essa parede adicional, que é a personalidade jurídica própria. Independentemente de qual for o caso, o importante é que você conheça as ferramentas que você tem em mãos, seja uma SCP, ou uma SPE, ou mesmo um joint venture, porque agora que você já sabe, sempre que você estiver diante de uma oportunidade para colocar dinheiro em algum negócio no Brasil, e você pensa, poxa, mas é muito arriscado. De fato é. Mas se você resolver ir, pelo menos vá armado, não vai de canivete. Conheça as armas que você tem. Porque onde se tem risco, também se tem oportunidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.